Estas imagens de adultos e crianças agonizando após um possível ataque por armas químicas na Síria chocaram o mundo. Para o governo dos Estados Unidos, o país do Oriente Médio ultrapassou a linha vermelha. Mais uma vez, Oriente e Ocidente estão prestes a iniciar uma guerra. Sangue que já tem sido derramado há 2 anos no território sírio, entre opositores e grupos leais ao presidente Bashar al-Assad. E que provocou a fuga de 2 milhões de pessoas. Um número assustador, que compreende 10% da população. Para a Organização das Nações Unidas, a crise humanitária na Síria é a pior tragédia do século XXI. O país que faz fronteira com a Turquia, Líbano, Iraque, Jordânia e Israel tem um território menor do que o do Paraná e é um barril de pólvora repleto de revoltas étnicas e religiosas. Um povo insatisfeito com denúncias de corrupção e com as condições socioeconômicas. Desde o golpe de Estado comandado por Hafez al-Assad em 1970 até hoje, a polícia do governo reprime com mão de ferro qualquer tipo de manifestação. Em 2000, uma rebelião da comunidade drusa foi sufocada. 4 anos mais tarde, foi a vez dos curdos serem castigados. Mas a chamada Primavera Árabe explodiu em protestos pelo país. Insurgentes criaram o Exército Livre da Síria e tentam tirar Bashar al-Assad do poder. A Revolução Popular deu espaço para grupos armados ligados à rede Al-Qaeda. Por outro lado, o grupo extremista libanês Hezbollah se uniu a Assad e os conflitos se tornaram mais intensos. Mais de 100 mil pessoas já morreram. Os conflitos fizeram a economia na Síria encolher. O número de desempregados nunca foi tão alto e o valor da moeda chegou a níveis baixíssimos. O presidente sírio tem afirmado que o combate é contra os terroristas. Já o presidente Barack Obama quer fazer uma intervenção militar atacando a Síria com mísseis, mas sem utilizar tropas. A Síria é rota marítima no transporte de petróleo para o mundo. Além disso, está no meio de uma das maiores reservas de gás do planeta. Um grande projeto entre Irã, Iraque e Síria prevê a construção do maior gasoduto do Oriente Médio sob o Mediterrâneo. Boa noite. Para falar sobre os desdobramentos dos conflitos na Síria, o Canal Livre recebe a psicanalista Claude Fad Hajar. Ela é síria e autora do livro Imigração Árabe, 100 anos de reflexão. O nosso outro convidado é o jornalista Jaime Spitkovski. Ele foi editor internacional do jornal Folha de São Paulo, trabalhou como correspondente em Moscou e Pequim, escreve para a revista Morachá da Comunidade Judaica Brasileira. Participam também do programa desta noite os jornalistas Fernando Mitre e Boris Casoy. Boa noite, bem-vindos. Eu abro com uma pergunta para os dois. Na opinião de vocês, essa intervenção iminente se justifica moral e politicamente ou não? A senhora começa, por favor, doutora. Boa noite, senhoras e senhores. Eu realmente agradeço essa pergunta, porque, na minha opinião, não se justifica nem moral e nem politicamente quando há aliança clara entre Estados Unidos e Jabhat al-Nusra introduzida na Síria para destruir a Síria. Não a Síria que o VT mostrou, mas a Síria laica, a Síria independente, a Síria segura, a Síria que tinha condições de saúde, de higiene, estudo grátis, totalmente grátis. A Síria segura que eu faria questão de morar lá se pudesse, e era esse o meu projeto de vida, senhores. Portanto, não se justifica e não se justifica pela linha vermelha. Essa linha vermelha não foi interceptada pelo Bashar al-Assad. Jaime? Bom, boa noite, queria agradecer o convite e dizer que, do ponto de vista de uma análise geopolítica, é evidente que a utilização de armas químicas por qualquer um dos lados muda muito o quadro e torna o conflito ainda mais dramático. Como a matéria colocou no início, nós estamos diante de uma crise humanitária sem precedentes no século XXI. São mais de 100 mil mortos em 2 anos. A comunidade internacional, ela, ao longo do século XX, testemunhou diversos genocídios e testemunhou genocídios em muitos dos quais ela se manteve absolutamente passiva. Eu posso falar de Ruanda em 94, posso falar até mesmo do Holocausto. E nós estamos diante de mais um capítulo em que a comunidade internacional está diante de um desafio.
está diante de um dilema. Ela não pode assistir de braços cruzados que, repito, 100 mil pessoas sejam mortas numa guerra civil ao longo de 2 anos, que armas químicas sejam utilizadas, o que abre um precedente enorme para a utilização de armas de destruição em massa naquela região. E a gente fica absolutamente preocupado com a perspectiva de que haja uso de armas de destruição em massa naquela região por qualquer um dos lados. Mas a senhora discorda, evidentemente, da denúncia. Eu não só discordo, Fernando, mas eu vou mais longe. Eu diria que a questão ali não são as armas químicas que o Bashar al-Assad tenha ou venha usar, porque ele não usou, mas as armas químicas que entraram pela fronteira da Turquia e que foi delatado e foi relatado, as armas químicas pegas com Jabhat al-Nusra na fronteira turca e que a Rússia mostrou e toda a imprensa internacional mostrou. As armas químicas não foram usadas por Bashar al-Assad. Na verdade, o grande medo e o grande desafio ali é porque Israel está do lado. Eu me pergunto se as armas usadas por Israel para atacar a Síria durante 3 vezes durante este ano, e que corajosamente Bashar al-Assad não revidou, porque teria feito sim aí um grande estrago na região, e ele poderia ter revidado. Essas armas foram nucleares, senhores, nucleares. E isso foi delatado para a ONU, foi relatado para a ONU e está se pedindo investigação. As armas químicas não são essa linha vermelha. Eu queria até fazer uma pergunta relacionada com isso. Israel, como é que Israel vê a perspectiva da mudança do governo na Síria? Eu me pergunto se Israel está à vontade com essas forças rebeldes que estão lá tentando tomar o poder. Eu imagino o que Israel deve pensar de um provável governo, de um possível governo, dominado por radicais islâmicos e mais a Al-Qaeda por perto. Eu não sei se o Bashar al-Assad não é melhor do que o que vem depois. A pergunta, Mitre, é absolutamente pertinente e coloca Israel mais uma vez num dilema geopolítico e numa situação extremamente difícil. Porque, por um lado, claro que existe a perspectiva dos radicais ligados à Al-Qaeda chegarem ao poder em Damasco. Isso é inquestionável, isso é inegável. Ao mesmo tempo, ao contrário do que a Claude falou, eu não vejo a Síria exatamente como um Estado independente. A Síria ela faz parte de uma aliança que une Irã, Síria e Hezbollah. Aliás, acho também curioso que quem defende o regime sírio fala num regime laico. Só que esse regime laico, curiosamente, seus 2 maiores aliados são fundamentalistas muçulmanos, de linhagem xiita, ou seja, o governo iraniano e o Hezbollah. A própria reportagem que iniciou o nosso debate diz que o Hezbollah está lutando ao lado de tropas de Bashar al-Assad. Mas internamente pode-se falar num governo laico, porque os alauítas não são propriamente uma militância religiosa no poder. Mas eu concordo, mas se você pegar o artigo número 3 da Constituição síria, ela determina que o presidente tem que ser muçulmano. Sunita. Não mais sunita. Agora tiraram. Tiraram. Para permitir que os alauítas chegassem ao poder. Não é um regime teocrático? Não é. Mas também é um regime que se resume, na verdade, a um Estado, na minha percepção, a um Estado policial, a um Estado que tem o poder concentrado nas mãos de uma minoria, de parte de uma minoria, que são os alauítas, e que governa o país com mão de ferro há 40 anos. É uma dinastia. O pai, Hafez al-Assad, deu um golpe de Estado em 1970, ele falece em 2000 e o poder passa para as mãos dos filhos. E é uma ditadura. Doutora, a senhora fez uma análise onde a senhora começa com ataques de Israel e com supostas intenções de destruição da Síria. Na verdade, só que tem um fato que o Jaime coloca, que é a própria presença do presidente Assad, ditador, e de uma rebelião popular que era real. A senhora não vai dizer que essa foi uma rebelião provocada por outro país. Havia uma grande insatisfação que se manifestou mais ou menos dentro do quadro da Primavera Árabe. Boris, eu te admiro muito na televisão. Eu adoro que você me instiga assim, a resposta. Mas vamos lá. O que realmente aconteceu na Síria foi um aproveitamento daquilo que se chama uma Primavera Árabe. A Primavera Árabe vai acontecer exatamente quando os países da América do Sul eles vão aproveitar
Eles E Lula, quem? América do Sul, Mas Brasil... quem aproveitou? Calma que eu vou chegar lá. O que acontece acontece um fato em Tunis, se vai na rua, acontece um fato que se copia, porque isso daqui foi um dominó, um efeito dominó. Tunis, acontece, o cara se imula, mas tudo isso é muito bem orquestrado. Aqui eu tenho um texto, eu gostaria até de passar para vocês, como é que se faz uma revolução, senhores? Como é que eu faço com que os intelectuais, os pensadores, e as classes externas e internas, elas façam... Como é que eu fabrico uma revolução? Isso está escrito aqui. Eu não é uma análise minha do David... doutora Cruz? É do David Roran. Doutora, não havia nem caldo de cultura, quer dizer... Querido, posso terminar só a minha resposta? A Síria era uma comunidade feliz, o povo vivia muito feliz? Eu diria que sim. E eu fui 33 vezes à Síria, tenho casa na Síria, tenho parentes na Síria, e hoje os meus parentes, senhor, estão todos eles, cada um num lugar. A minha tia de Alepo está cercada pelos rebeldes de Jabhat al-Nusra, que ela não compreende o que eles falam, porque eles não são sírios, eles não são rebeldes sírios, eles são rebeldes de Jabhat al-Nusra e não falam árabe. Se falam árabe que nós não compreendemos, porque não é um árabe da Síria, eles vieram todos de fora. Você não tem, eles te dizem, a minha tia diz, literalmente, ela e minhas primas, 1% dos revoltosos não são sírios. Tudo que nós temos, teve um período, sim, que houve uma maioria de mais ou menos 10%, que foi com o tempo voltando e se reestruturando junto com a sociedade síria. Você teve uma destruição da Síria do mesmo jeito que você teve a destruição do Iraque e do mesmo jeito que você destruiu a Líbia. E essa é uma programação mundial feita pelo grupo Bilderberg e por outros grupos que querem, sim, o domínio mundial. Senhores, nós não estamos brincando, nós estamos falando de coisa séria. Destruir um país, fazer com que 4 milhões de habitantes saiam de suas casas, que as crianças morram, que as mulheres sejam rasgadas as suas barrigas e tirados fetos e pendurados, isso daí só é feito por quem? Por Hafez Assad. Não, senhor, pelos bárbaros que ele introduziu na Síria, pela Jabhat al-Nusra que ele introduziu na Síria, pelos bárbaros que entraram lá dentro. Porque Hafez Assad, quando defende o seu país com o seu próprio exército, eu te digo mais, nossos soldados saíram às ruas agora, quando nós tivemos as passeatas, quando as pessoas Mas a senhora santifica um ditador sanguinário. Querido, não é sanguinário, você conheceu ele aqui? Eu assisti. Aliás, nós vamos já mostrar essa entrevista. Exatamente. Esse senhor não é sanguinário. Esse senhor tratou a Síria como ninguém tratou. Ele fez a reforma política da Síria. Mas que reforma? A política feita durante a guerra, Boris. Não sei se você sabe que isso é muito difícil. Não tem eleições livres, não tem liberdade de expressão, não tem nenhum tipo de... Claro que Quem te disse? Nos últimos 10 anos, nós tínhamos 2 bancos funcionando na Síria quando morreu o pai dele. Nós temos mais de 30 bancos. Bancos? Bancos. E o que isso representa? Representa a liberdade econômica. Você não pode ter uma liberdade civil se você não tem uma liberdade econômica. Estava em processo. O problema é que o processo vinha, mas ele já tinha uma cadeia econômica que promessas. Na entrevista que ele nos deu, ele tinha anunciado uma abertura política. Era 2010, 6 meses depois, começou a Revolução, 7, 8 meses depois. Foi 30 de junho de 2010. Mas, Panunzi, a doutora precisa explicar depois esse grupo que, segundo ela, organizou essa invasão da Síria. Esse grupo, na verdade, é um grupo que está... a oposição síria no exterior, paga pelos Estados Unidos, paga pela Inglaterra, pago por parte da Holanda, porque o dinheiro não vem de um lado só, vem por vários caminhos, pelo CFR americano, eles pagam uma oposição no exterior que alimenta uma oposição dentro da Síria. Existia, não estou dizendo que eles viviam. Eu mesma sou opositora, se você quiser me considerar assim. Eu sou de um partido político que hoje está na Reconstrução Nacional, que é o Partido Político Social Sírio, e que é uma oposição. O Ali Haidar é o presidente desse partido e é um ministro na Síria. Nós somos oposição, sim, mas uma oposição limpa, branca, Nesse sem caso armas. é uma colisão, né? Nesse caso é uma colisão. Já que falamos, eu vou interromper a senhora só um segundinho, nós vamos poder brigar durante mais quase uma hora. Porque nessa entrevista que vocês fazem, essa entrevista aconteceu em 2010. Sim. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, concedeu essa entrevista exclusiva aqui para o canal